Fala, jacarezada. Se liga no que está rolando nos Estados Unidos, onde o presidente eleito, Donald Trump, fez uma promessa polêmica logo após sua vitória: deportar todos os imigrantes indocumentados no país, algo que, segundo ele, totalizaria mais de 12 milhões de pessoas. Parece uma missão impossível, né? E acredite, isso é muito mais difícil do que ele imagina, e provavelmente não vai acontecer. Vamos analisar por que essa promessa é irrealista. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o que ele disse em sua entrevista no programa Meet the Press da NBC. Quando foi perguntado se seu plano era deportar todos os imigrantes ilegais nos próximos 4 anos, Trump respondeu que "acho que você tem que fazer isso. A ideia é começar com a deportação de imigrantes com antecedentes criminais, mas ele também falou sobre a deportação de qualquer pessoa sem documentos legais de imigração. E isso incluiria até aqueles que são residentes legais ou cidadãos, caso não queiram se separar de seus parentes sem documentos." Pode até parecer uma solução simples para ele, mas a realidade é bem mais complexa. Agora, vamos aos números e à realidade. Durante o governo de Trump, cerca de 1,5 milhão de imigrantes foram deportados ao longo de 4 anos. Se isso for comparado aos mais de 12 milhões que ele prometeu deportar, podemos perceber que essa meta é totalmente fora de alcance. E mais, o governo Biden também tem realizado deportações, embora com algumas diferenças em relação às políticas do governo anterior. Mas por que Trump não vai conseguir realizar essa promessa de deportar milhões? Primeiramente, temos que lembrar das promessas que ele fez no passado. Uma das mais notórias foi a construção de um muro ao longo da fronteira, com a famosa promessa de que o México pagaria por isso. Mas, ao longo de seu mandato, ele construiu apenas 3 milhas de novo muro, e o México, claro, não pagou um centavo. Além disso, o custo de deportar 12 milhões de pessoas seria astronômico. De acordo com um estudo do American Immigration Council, deportar todos os imigrantes sem documentos custaria pelo menos 315 bilhões de dólares, e essa é uma estimativa conservadora. E isso sem contar os custos de construção de prisões para abrigar todos esses imigrantes. Vale lembrar que o sistema carcerário dos Estados Unidos já abriga 1,9 milhão de pessoas, e só aumentar esse número causaria um impacto econômico significativo. Outro grande obstáculo seria o impacto econômico. Muitas indústrias nos Estados Unidos, como construção, agricultura e hospitalidade, dependem de trabalhadores imigrantes sem documentos. A remoção desses trabalhadores teria um efeito negativo direto na economia do país, com custos de trabalho mais altos e aumento no preço de produtos básicos. A economia americana poderia perder até 1,7 trilhões de dólares no PIB caso todos os imigrantes indocumentados fossem removidos do país. Há também uma questão legal muito séria. A Constituição dos Estados Unidos garante o devido processo para todos os indivíduos no país, incluindo os imigrantes sem documentos. Isso significa que cada caso precisa ser julgado no tribunal, o que pode levar anos. Atualmente, há um acúmulo de 3,7 milhões de casos de imigração pendentes. E, por último, mas não menos importante, temos o impacto da opinião pública. O sentimento geral sobre imigração pode se virar contra Trump. Embora ele tenha falado sobre uma invasão de imigrantes, os números mostram que a quantidade de imigrantes indocumentados caiu 60% em 2024, em comparação com os anos anteriores. Além disso, estudos têm mostrado que imigrantes sem documentos cometem, em média, menos crimes do que os cidadãos americanos nascidos no país. O grande temor é que Trump use os imigrantes indocumentados como um bode expiatório para engajar seus apoiadores, ao invés de focar em soluções reais para os problemas econômicos e sociais. Em vez de encontrar uma solução para o problema da imigração, seu plano de deportação em massa pode acabar prejudicando a economia e incentivando o ódio racial. Então, pessoal, o que podemos concluir? Embora Trump continue com sua retórica agressiva contra os imigrantes, a realidade dos números, dos custos e dos obstáculos legais torna impossível que ele consiga deportar todos os imigrantes indocumentados como prometeu. Esse é um tema quente, mas não se esqueçam de refletir sobre as verdadeiras consequências de políticas tão radicais. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para mais atualizações.